Olá pessoal, então sejam bem-vindos para mais uma aula aqui, onde nós vamos falar sobre o nosso sistema respiratório. Na aula de hoje, eu quero falar para vocês sobre o Haldane e o Bohr Effect. Então olha só, o que são esses dois carinhas aqui que vão estar presentes ali no nosso sistema respiratório? Então nós temos ali, olha só, deixei um vídeo aqui para vocês, tá, assistirem, mas eu quero explicar e desenhar aqui com vocês, porque essa é a melhor maneira da gente aprender realmente esse conceito, né? Tá, então vamos imaginar que nós estamos ali falando sobre a saturação e a curva de saturação e dissociação do oxigênio nas hemoglobinas. Então olha só, nós vamos ter ali, nós já sabemos, né, que quem são os responsáveis por carregar o oxigênio através do nosso corpo são as hemácias. Então, as nossas queridinhas hemácias ali, né? Olha só, desenhei uma hemáciazinha aqui. Tá, então, o que acontece? Nós vamos ter saturações de oxigênio nessas hemácias. Ou seja, elas têm uma capacidade para carregar oxigênio, tá? Então, esse oxigênio vai entrar ali e vai deixar ela saturada. O que é saturada? Cheia de oxigênio, né? Quanto mais saturada, mais cheia de oxigênio ela vai estar. Então, nós vamos ter ali, vamos fazer um gráfico, olha só, bonitão, com porcentagem de saturação de oxigênio nos eritrócitos. Não, vou colocar aqui, ó, na hemoglobina, tá? Então, olha só. Nós vamos ter, daí, no eixo X, a nossa pressão parcial de oxigênio, de O2. O que significa pressão parcial de oxigênio? Imagina que nós temos um bar aqui de pressão atmosférica. Se nós temos um bar, essa pressão atmosférica ela vai ser subdividida em pressõezinhas menores, ou seja, pressões parciais. Então nós vamos ter ali a pressão parcial do oxigênio, que vai ser a pressão responsável, ou seja, a fração com que o gás oxigênio contribui para a pressão total desse gás, tá? Então, isso é a pressão parcial de oxigênio. Depois nós vamos ter a pressão parcial de nitrogênio e a pressão parcial de outros gases e assim por diante. Tudo isso somado vai dar a pressão que nós temos, a pressão atmosférica. Veja que a pressão parcial de oxigênio ela está diretamente relacionada com a porcentagem de oxigênio que nós temos no gás atmosférico. Então nós temos cerca de 21% ali de composição, né, do nosso gás, do nosso ar atmosférico. Depois nós vamos ter ali também o nitrogênio, N2. Depois nós vamos ter o que? Água. Gente, olha só, a água também, ela está no estado de vapor, né? Então ela acaba contribuindo para essa pressão. E nós chamamos de pressão de vapor, a pressão que a água acaba exercendo ali no ar atmosférico. Aquela porcentagem, aquela fração que a água acaba ocupando aqui do ar atmosférico. Tá, pessoal, mas isso tudo aqui é para dar uma introdução aqui no que é pressão parcial de oxigênio. Então, veja que aqui nós vamos ter no eixo das abscissas aqui, nós vamos ter essa pressão parcial de oxigênio. E nós podemos aumentar ou diminuir a pressão parcial de oxigênio. Ah, Mizuno, mas você falou que o ar atmosférico ele possui 21% de oxigênio, mais ou menos, né? Ele é composto por 21% de oxigênio. Como é que a gente vai aumentar essa pressão parcial de oxigênio? Existem duas maneiras. Ou a gente vai aumentar a pressão total, ou seja, ao invés de 1 atm ou 1 bar, a gente acaba passando ali para 1,3 atm. Então a gente acaba aumentando mais essa pressão. Ou a gente aumenta ali a quantidade de oxigênio que nós temos no ar atmosférico. De 21%, a gente vai passar a 30%, por exemplo. Então, veja que aqui nós aumentamos a quantidade de oxigênio, nós aumentamos a pressão parcial de oxigênio também. Então, nós estamos indo aqui para a direita do gráfico. Beleza. E olha só, e como é a cara desse gráfico, considerando aqui uma situação normal, tá? Só falei ali dos gráficos para vocês poderem entender como ele vai variar. Então, olha só. Falando aqui de oxigênio, nós vamos ter o seguinte comportamento do gráfico.
olha só que interessante. Aqui nós vamos ter... Deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Super reto, né, gente? Meu Deus do céu, mas tudo bem. Olha só, aqui nós vamos ter, então, uma curva de dissociação do oxigênio nas hemácias. Veja que aqui, onde nós temos o ponto máximo, vai indicar 100% de saturação de oxigênio nas hemácias. Ou seja, se nós estivermos nesse ponto aqui, nós temos as hemácias cheias de oxigênio. Elas estão na capacidade máxima já para conseguir carregar o O2. Beleza. E aqui nós vamos ter as pressões parciais de oxigênio. Tá? Eu não vou colocar números aqui, porque para a gente focar mais no conceito. O mais importante aqui é o conceito. Tá. Nós temos então basicamente duas regiões no nosso corpo que é importante considerar para a análise aqui do efeito Haldane e do efeito Bohr. Quando nós estamos nos pulmões, é quando nós estamos fazendo ali a troca gasosa nos pulmões, o que acontece? Nós vamos ter uma pressão parcial de oxigênio maior do que uma pressão parcial de oxigênio se nós estivermos considerando os músculos. Então são esses dois locais que nós temos que considerar, os pulmões e os músculos. Qual desses daqui nós temos ali uma maior quantidade de oxigênio? Nos pulmões. Por quê? Olha só, a pressão parcial, ela vai nos dar aqui uma saturação. Vou colocar aqui, ó, lungs. Ela vai dar uma saturação ali de mais ou menos, vou chutar aqui, ó, tá, gente? Mais ou menos 80%, tá? Então, aqui, deixa eu até colocar de outra cor. Vou colocar de azulzinho aqui, olha só. Então, aqui nós estamos lá nos pulmões. Lungs. Tá, então nós temos 80% de saturação, ou seja, as nossas hemácias, elas estão 80% saturadas. Isso daqui vai acontecer por quê? Por que a gente não acaba ficando com 100% de saturação? A gente já vai explicar isso daí também, tá bom? Então, olha só. Nos pulmões, quando o sangue acaba de sair dali, né? Nós temos os alvéolos aqui, olha só. Eles vão passar, vão fazer a troca gasosa, né? Vamos liberar CO2 e pegar O2 aqui. Depois que eles saem lá, eles estão retornando já para o coração, para o nosso coraçãozinho aqui. Eles vão ter ali, mais ou menos, estou chutando aqui, 80% de saturação de O2. Beleza. Depois que ele for para o nosso coração, o que vai acontecer? Ele vai para a circulação sistêmica. Nós temos a circulação pulmonar, que é feito com a parte direita do nosso coração, que é a circulação pequena ali, né? Que é coração, pulmão, coração. E depois nós temos a circulação grande, a circulação sistêmica, que é coração, todo o resto do corpo, coração. Então, olha só. Então, depois que ele passar aqui para a circulação sistêmica e esse sangue for levar oxigênio lá para os nossos músculos, lá nos músculos, imagine que você está correndo ali uma maratona. Os músculos, eles estão consumindo esse oxigênio para produzir energia. Então, quando você consome oxigênio, você tem uma concentração de oxigênio menor. Então, quando você tem uma concentração de oxigênio menor, consequentemente, você tem uma fração aqui, olha só, de oxigênio. Vou colocar aqui, ó. Músculos. Você tem uma fração de oxigênio aqui. Desculpa, uma pressão parcial de oxigênio aqui também menor. Vamos chutar aqui uns 40%, mais ou menos. Tá. Veja que, então, o que acontece? Uma hemácia que sai lá do pulmão, ela vai chegar ali, vai chegar nos músculos, vai encontrar uma concentração, uma pressão parcial de oxigênio bem menor do que a do pulmão. Ela vai encontrar essa diferença aqui, olha só. Essa diferença de pressão parcial de O2, tá? Essa diferença de pressão parcial de O2, ela vai falar assim, poxa vida, aqui tem muito menos oxigênio. Então,
Com isso, isso faz com que ela libere o oxigênio que está dentro dela ali para os músculos. Essa liberação de oxigênio vai ser de quanto? Olha só, nós vamos ter essa variação aqui. Nós fomos de 80% de saturação para 40% de saturação agora, tá? Veja que aqui nós temos uma liberação de mais ou menos 40 pontos percentuais ali na capacidade de saturação das hemácias. Tá, pessoal, agora, o que acontece? Lá nas hemácias, nós vamos ter ali um efeito que se chama o efeito Bohr. Por que o efeito Bohr? Olha só. Com o efeito Bohr, nós vamos ter aqui uma curva de saturação. Deixa eu pegar uma curva de saturação. Eu vou pegar a roxa aqui mesmo. Não, acho que o roxo tá... Desculpa, gente. Vou pegar aqui uma amarela, que a gente não usou ainda. Eu vou fazer aqui bem distante uma da outra ali, para a gente conseguir perceber essa diferença. Pessoal, olha só. No efeito Bohr, nós vamos ter uma diminuição aqui. Ou, desculpa, um deslocamento dessa curva para a direita. Vou colocar aqui. Isso vai fazer com que... Isso ocorre lá nos músculos, tá? Isso vai fazer com que, se antes nós tínhamos uma diferença de 40 pontos percentuais, agora, com esse efeito, veja que ao invés de ter aqui uma saturação de 40%, a curva agora ela não é mais essa preta, ela vai ser essa amarela. E agora, olha o ponto. O ponto aqui de saturação das hemácias vai ser menor. Ou seja, ao invés de 40%, ela vai ter 30%. Tá? Isso vai fazer com que ocorra, olha só, um aumento aqui nessa diferença de 10%. Então aqui 50%, né? A diferença total ali do ponto que a gente tinha antes da curva preta até esse ponto novo aqui, considerando a curva amarela. Veja então aqui que nós tivemos um deslocamento da curva direita. Isso vai fazer com que lá nos músculos as hemácias consiga deixar mais oxigênio. Se antes ela conseguia deixar ali 40 pontos percentuais da sua capacidade máxima que ela, de carga de oxigênio, agora ela vai deixar 50, ela vai deixar muito mais. Então veja que esse efeito aqui, ele ajuda as hemácias a deixar mais oxigênio, tá? Isso vai acontecer lá nos músculos. E por que isso acontece, né? Porque nós temos algumas variações de algumas propriedades, como por exemplo, o pH. O pH dos músculos, vocês acham que o pH vai ser mais alto ou mais baixo do que o pH do sangue? O pH do sangue é quanto, gente? O pH do sangue, ele vai estar aqui, olha só, em torno de 7,4. O pH lá nos músculos, ele vai ser de quanto? E quando vocês acham que é o pH lá nos músculos? Então lá nos músculos, veja que o pH ele é mais baixo. Por quê? Porque você tem o consumo de oxigênio e a produção de CO2. Então o CO2, quando ele entra em meio aquoso, ele acaba produzindo ali o H2CO3, né? Isso vai fazer com que o pH seja menor. Então nós temos uma diminuição no pH. Isso vai ser um dos fatores que contribui para o efeito Bohr. Outro fator é a temperatura. Pessoal, vocês acham que a temperatura nos músculos ela é maior ou ela é menor do que lá nos pulmões? Vamos pensar o seguinte: quando você está correndo, você sente os teus músculos mais quentes ou mais frios? Mais quentes, né? Então nós temos ali um aumento também da temperatura. Veja que esses são os fatores que contribuem ali, né, para o efeito Bohr, para o deslocamento dessa curva para a direita. Tá. E agora, falando o contrário, vamos falar agora sobre o efeito Haldane Effect.
no Haldane Effect, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, gente. Olha só que interessante. Nós temos aqui, então, a curva sendo deslocada para a esquerda. Quando nós deslocamos a curva para a esquerda, vou colocar aqui, ó, Haldane. Quando nós deslocamos a curva para a esquerda, isso vai acontecer se o Bohr acontece nos músculos, o Haldane vai acontecer lá nos pulmões. Então, lá nos pulmões, olha só, a gente falou aqui, né, que nós tínhamos essa pressão parcial aqui de O2 lá nos pulmões. Quanto que vai ser a pressão parcial agora? Olha só, desculpa, a pressão parcial se mantém a mesma, né? Porque a gente não muda a concentração de oxigênio no ar atmosférico. Só que a gente muda a curva. Isso vai fazer com que, ao invés de nós termos 80% de saturação, que seria a saturação da curva preta aqui, agora nós vamos ter ali, olha só, um aumento. Nós vamos ter aqui 90% de saturação, ou 95%, né? O que acontece? Nós temos ali, para uma mesma pressão parcial de oxigênio, nós vamos ter aqui uma maior saturação dessas hemoglobinas, né? Nós temos mais oxigênio sendo pegos ali pelas hemácias. Então, veja que isso vai fazer com que, ao invés, olha só, se nós considerarmos aqui agora o ponto em verdinho, que acontece no Haldane Effect, lá nos pulmões, e considerarmos o ponto em amarelo, que é o que acontece no Bohr Effect, lá nos nossos músculos, nós vamos ter aqui, olha só essa diferença. Olha quanta diferença. Nós temos 60 pontos percentuais ali de saturação de oxigênio nas hemácias sendo cedidos ali para o transporte de oxigênio. Veja que aqui nós temos, olha só, um incremento aqui de mais ou menos 10% nesse exemplo que eu estou fazendo. Pessoal, de novo, estou colocando aqui valores somente para ilustrar o que acontece no Haldane Effect e no Bohr Effect, tá? O mais importante disso é o conceito. Ok, beleza. Pessoal, então, esses dois efeitos, eles acabam acontecendo para maximizar o potencial de transporte de oxigênio das nossas hemácias. Beleza. E como é que eu decoro quando que o Haldane Effect desloca a curva para a direita, para a esquerda, o Bohr Effect desloca para a esquerda, para a direita? Então, olha só, olha, macetinho, muito show de bola para vocês aqui, hein? Então, olha só, nós temos aqui que hemoglobina ela pode ser definida como HB, né? Então, se nós pegarmos aqui essa curva e desenharmos, olha só, um HB em cima dela, nós vamos ter o H de Haldane para a esquerda e o B de Bohr para a direita. Então, a gente sabe que o Haldane é para a esquerda, o Bohr é para a direita, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que eu queria falar para vocês é agora a curva de saturação das hemácias ali agora com relação ao CO2, tá? Então, a porcentagem de saturação de CO2 nas hemácias. Lembrando que, um detalhe muito importante, o oxigênio, ele vai se ligar diretamente ali ao grupo M, né? Eu vou já passar aqui para vocês essa mais para frente eu acabo explicando melhor, mas o oxigênio acaba se ligando diretamente ao grupo M. O CO2 já não. O CO2 vai se ligar ali na estrutura da hemoglobina. Não é exatamente no grupo M, mas é do ladinho ali dessa estrutura do grupo M. Beleza, então, olha só. Nós temos aqui, então, a porcentagem de saturação de CO2. Só que esse gráfico que nós estamos considerando aqui, no eixo das ordenadas nós temos a porcentagem de saturação, no eixo das abscissas nós vamos ter aqui a pressão parcial de CO2. Esse gráfico, ele vai ser agora uma reta. E por que que isso acontece? Por que que aqui ele é uma reta, sendo que a gente está considerando também a porcentagem de saturação de CO2 e a pressão parcial de CO2, e aqui em cima era uma curva, porque nós temos um efeito de contribuição mútua do oxigênio. O que que é isso? Olha só, ele funciona diferente
do CO2, justamente por causa disso, porque ele se liga ali no grupo M, ele tem uma característica diferente com relação à curva de saturação do CO2. No oxigênio, nós vamos ter o seguinte efeito acontecendo. Quando um oxigênio ele se liga a uma hemoglobina, ele faz com que uma outra molécula de oxigênio se ligue mais facilmente a essa hemoglobina, até determinada saturação, e depois essa curva vai se alinhando de novo. Então, olha só, no começo nós temos aqui um crescimento da pressão parcial de oxigênio, só que nós não temos um crescimento tão expressivo na porcentagem de saturação do oxigênio. Veja que isso daqui ele vai crescendo aqui, até que um certo ponto você tem ali várias moléculas de oxigênio entrando na hemoglobina, e isso vai fazer com que você tenha um efeito de contribuição mútua para que mais oxigênios acabam entrando. Veja que a partir de um certo ponto você muda aqui, né, o ângulo dessa curva, ou seja, depois que a primeira molécula de oxigênio entrou ali no grupo M, as outras entram muito mais facilmente. Então você vai ter ali, olha só, uma curva muito mais acentuada, e depois uma desaceleração aqui, né, do ângulo dessa curva. No gráfico da porcentagem de saturação de CO2, isso não acontece, tá? Veja que ela é linear, então conforme você aumenta a pressão parcial de CO2, você aumenta a porcentagem de concentração aqui do CO2. Beleza. Então, agora pensando, pessoal, se eu pegar um ponto aqui mais ou menos, que relativamente aqui, olha só, a porcentagem de saturação de CO2, ela é alta, vou dizer ali, ó, 80%, tá? A hemoglobina ali, ela está 80% saturada de CO2. Pensando assim, vamos usar a cabeça. Aqui a gente pensa, não decora, hein, gente? Olha só, se nós temos uma concentração alta de CO2 na hemoglobina, uma porcentagem, uma pressão parcial alta de CO2, aonde que a gente vai estar? Lá nos músculos ou lá nos pulmões? Veja que nós vamos estar lá nos músculos, tá? Porque nós temos muito CO2 ali, muito CO2 sendo produzido, então uma concentração muito alta de CO2. Já se nós pegarmos aqui, olha só, essa linha aqui, onde nós vamos ter 40% aqui de saturação, nós vamos estar aonde? Lá nos lungs, lá nos pulmões. Beleza. Então, pessoal, veja que agora, aqui, se nós fizermos a diferença, nós vamos ter aqui 40 pontos percentuais de diferença para a concentração de CO2, ou seja, o CO2 ele está sendo ali também transportado pelas hemácias até os pulmões. Detalhe, a maior parte do CO2 é transportada no sangue através, na forma de bicarbonato. Então ele vai entrar ali no sangue, as hemácias vão converter ele em bicarbonato. Esse bicarbonato vai sair ali, vai ser transportado no sangue, depois lá nos pulmões ele volta a ser CO2, e daí sim ele é liberado para a atmosfera, tá? Mas considerando aqui a concentração de CO2 ali nas hemácias, porque nós vamos ter uma concentração de CO2 nas hemácias, nós vamos ter um efeito que vai ser o efeito, deixa eu ver se eu usei a mesma cor, isso, o efeito verde, que é o efeito Haldane, ocorrendo. O efeito Haldane também ocorre na curva de concentração de CO2, e isso vai fazer o quê? O que vai ter como efeito, né? Então, lá nos pulmões, quando nós tínhamos uma diferença de 40 pontos percentuais, veja que agora nós vamos ter um abaixamento dessa curva. Ou seja, agora, olha só, nós vamos ter uma diferença maior. Vamos chutar que aqui seja 30%. Então, nós temos uma diferença de 50 pontos percentuais com o efeito Haldane ocorrendo lá nos pulmões. E, da mesma forma, nós vamos ter ali em
amarelo, ocorrendo o efeito Bohr agora, olha só. O que esse efeito Bohr vai fazer? Aqui, lá nos músculos, nós vamos ter agora aqui, olha só. Foi bem lá para cima, né? Mas tudo bem. Nós vamos ter ali, ó, 95% de saturação ou 90% de saturação, só para ficar mais fácil. Se nós pegarmos essa diferença aqui, então, daqui até lá embaixo, olha só, nós temos então 60%, 60 pontos percentuais de diferença. Isso vai fazer com que nós tenhamos mais CO2 sendo tirados dos músculos, aqui olha só, tirados dos músculos e levados lá para os pulmões, tá bom? Então, veja que tudo isso daqui acaba sendo algo que ocorre naturalmente, mas que contribui para um maior transporte, tanto de CO2 quanto de oxigênio. Geralmente nas provas caem a curva de concentração e saturação do oxigênio, tá bom, gente? Então é isso daqui que é muito importante lembrar. Um outro detalhe que eu esqueci de comentar aqui com vocês é que, se no efeito Bohr nós temos essa curva sendo deslocada para a direita devido a um abaixamento, uma redução ali do pH e uma temperatura maior, no efeito Haldane, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Nós temos esse efeito ocorrendo porque nós temos um aumento do pH e uma redução da temperatura. Isso ocorre justamente porque nós estamos lá nos pulmões, né? Então veja que o pH lá dos pulmões vai ser maior, entre 7,6 mais ou menos. Por que isso vai acontecer lá essa curva aqui de dissociação do oxigênio tem um pH mais ou menos 7,2. Por que isso vai acontecer? Porque lá nos pulmões nós temos uma concentração de CO2 menor. Uma concentração de CO2 menor nós vamos ter, olha só, deixa eu fazer aqui. Então, quando nós temos o CO2 entrando em contato com a água, nós vamos ter a produção de H2CO3. Isso daqui vai ser o ácido carbônico que vai produzir e se dissociar em H+, mais CO3 bicarbonato, por exemplo, HCO3-. Isso daqui vai fazer com que você aumente a concentração de hidrogênio de H+, né, no teu meio, deixando ele mais ácido, fazendo com que o pH diminua. Então, por isso que lá no efeito Bohr, lá nos músculos, nós vamos ter um pH menor. No efeito Haldane, não, nós temos um pH maior do que o pH normal do sangue, que é 7,4. Isso vai fazer com que a curva se desloque para a esquerda. Mas veja que essa curva de dissociação, ela é uma curva, ela acaba ocorrendo, ela acaba se deslocando, porque nós temos uma curva de dissociação diferente para diferentes pHs e temperaturas. Então, se você muda o pH, muda a temperatura, a curva vai ser diferente. Ela vai ser deslocada tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Então, importante ter isso em mente. E esses efeitos, eles sempre vão acontecer para maximizar ali a eficiência do nosso corpo, ou seja, da distribuição de oxigênio e de gases dos pulmões até os nossos músculos. Beleza, gente? Então, visto isso, eu queria ir lá com vocês para o exercício 7. Pessoal, então olha só, o exercício 7 ele nos fala o seguinte. Exercício aumenta a taxa de respiração para que seja suprido a necessidade ou a demanda de ATP no organismo. Qual das afirmativas abaixo mantém ou aumenta a habilidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio? Então, nós queremos aqui as alternativas que vão aumentar a afinidade da hemoglobina, do oxigênio na hemoglobina, nos pulmões de um ser humano depois de um período de intenso exercício físico. Então, nós temos ali o intenso... O que acontece quando nós praticamos muito exercício físico? O nosso corpo, ele consome muito ATP, precisa da produção de ATP lá nas mitocôndrias,
para que nós tenhamos o aceptor final de elétrons, que é ali o nosso oxigênio, nós precisamos respirar o nosso ar atmosférico para colocar oxigênio, mais oxigênio dentro do nosso corpo. Esse oxigênio vai ser transportado pelo nosso sistema circulatório, que ali o nosso sangue vai fazer, a hemoglobina no sangue vai fazer esse papel de levar esse oxigênio até as células para que ele possa entrar ali na mitocôndria e ser o aceptor final de elétrons e daí produzir o ATP tão necessário para a nossa atividade física. Beleza. E olha só, o que acontece? Quando nós temos, ele está pedindo aqui, dentre essas alternativas, quais delas vão fazer com que aumente a afinidade do oxigênio na hemoglobina? Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, quando a gente tem um exercício assim, a gente já tem que identificar de cara que é um exercício de Haldane e Bohr effect. Então nós temos lá a nossa curva de dissociação de oxigênio na nossa hemoglobina. E depois vamos ver aqui qual que era a cor que eu usei. Acho que Haldane eu tinha usado... Só para manter a cor, gente. Aqui, ó. Haldane eu usei verde e Bohr usei amarelo. Tá, então vamos lá. Importante, gente. As cores são importantes. Mas no dia da prova eu só vou poder usar preto. Bom, aí a gente vai ter que dar um jeito, né? Vamos ter que saber aqui que o nosso Bohr effect é para a direita e ele seria o amarelinho. E o Haldane effect é o verde e ele é o deslocamento para a esquerda. No dia da prova, quando a gente tiver lá só a nossa caneta de uma cor só para nós marcarmos a questão correta, como é que a gente vai identificar mesmo? Haldane está para a esquerda ou está para a direita? Lembra lá do macetinho. HB, hemoglobina. H de Haldane está para a esquerda. B de Bohr está para a direita, né? Ok. Haldane, ele vai deslocar a curva para a esquerda. Se ele desloca a curva para a esquerda, vamos lá. Vamos fazer tudo de novo, gente. Porque quando vocês pensam, durante a questão, fica muito mais fácil de ver aquilo que o enunciador está cobrando. Então, se nós pegarmos ali, por exemplo, esse ponto aqui, nós vamos saber que nós estamos lá nos pulmões. Por que nós sabemos disso? Porque nós temos aqui uma alta saturação de hemoglobina. Lembrando que aqui é a porcentagem de saturação da hemoglobina. Porcentagem de saturação de O2 na hemoglobina. E aqui nós vamos ter ali a pressão parcial de oxigênio. Então, se nós pegarmos dois pontos, um aqui e outro aqui, nós sabemos que o que tiver a maior pressão parcial de oxigênio é lá nos pulmões, né? Onde nós temos ali a troca gasosa e nos nossos pulmões nós temos uma maior pressão parcial de oxigênio. Beleza, aqui embaixo nós vamos ter lá nos músculos e uma pressão parcial menor. Tá, gente, sabendo aqui, pegando esse ponto, se nós teríamos que ter uma saturação X aqui, só que com o efeito, ó, X, como é que eu faço, né, gente? Olha só, eu penso o seguinte, bom, eu teria que ter a saturação X lá nos pulmões. Eu quero que lá nos pulmões as hemácias saiam mais saturadas do que X ou menos saturadas do que X. Eu tô pegando o oxigênio lá nos pulmões para levar para os músculos. Então eu quero que as hemácias saiam com a saturação de oxigênio maior. Então, olha só, para ela sair com uma saturação maior do que X, uma saturação Y, ela vai ter que estar aqui, olha só. Para isso nós temos o efeito Haldane, tá? Agora, lá nos músculos, depois que ela pegou no pulmão ali o oxigênio, ela vai levar lá para os músculos. Lá nos músculos eu quero que
falando agora das hemácias, né? Ela tenha uma saturação... Deixa eu pegar aqui uma saturação de referência primeiro, né, gente? Sem saturação de referência não tem como, olha só. Vou chutar que aqui essa saturação W. Eu quero que essa hemácia saia com uma saturação maior que W ou menor que W? Qual que é a função da hemácia? Liberar oxigênio para os músculos. Se ela libera oxigênio para os músculos, ela fica com uma saturação menor. O que é a saturação? É a quantidade de oxigênio. Se ela liberou para os músculos, ela vai ter uma quantidade menor de oxigênio. Quanto menor a quantidade de oxigênio, melhor em teoria ali, né? Porque você vai ter mais oxigênio sendo deixado nos músculos. Imagina se você pega, você contrata você é um pedreiro e está construindo uma casa. Você contrata um ajudante para ele trazer areia para você, enquanto você está construindo lá a casa, né? Só que ele tem que trazer areia de balde, tá? Então, esse ajudante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o balde, vai lá no montinho de areia, vai encher o balde, vai trazer para você. Imagina, se ele pega, na hora que ele está trazendo o balde para você, ele deixa só meio balde. Ele vai ter que voltar lá pro monte de areia para pegar mais areia, só que ele vai voltar já com o balde meio cheio. Então não é melhor que ele deixe mais areia para você aqui, de preferência deixe tudo areia, né? Volte lá com o balde vazio, porque assim ele consegue pegar mais areia e trazer mais areia para você. É mais efetivo dessa maneira, não é? Então, se as hemácias é a mesma coisa. As hemácias elas estão trazendo oxigênio. Imagina, os baldinhos ali das hemácias estão cheios. Quanto mais ela deixar nos músculos o oxigênio, melhor, porque essa é a função delas, tá? Então, por isso que elas têm que sair do músculo com uma saturação menor do que W. Nesse caso, olha só, se nós tivermos aqui essa curva em amarelo, pegar a intersecção, né, dessa pressão parcial de oxigênio aqui nos músculos, a curva amarela vai nos dar uma saturação menor do que W. Opa, aqui vamos colocar Z, né, por exemplo. Menor do que W. Se nós fôssemos considerar isso para a curva verde, olha só, as nossas hemácias iam voltar com o balde meio cheio lá para os pulmões. Então não ia adiantar muita coisa. Tá, pessoal, então voltando aqui para o exercício. O que ele fala no primeiro aqui, olha só. Respirar o ar com uma alta concentração de monóxido de carbono. Pessoal, monóxido de carbono, ele é uma substância que vai se ligar à hemoglobina. Então, olha só, o nosso monóxido de carbono, que é o CO, ele se liga à hemoglobina de uma forma ele tem muita afinidade por essa hemoglobina. Ele vai se ligar e ele não vai se soltar. O problema é esse, o problema é que ele é um grude, ele grudou na hemoglobina e ele não se solta. Quando ele faz isso, ele ocupa o espaço ali que oxigênios poderiam entrar. Então ele não vai deixar com que oxigênios entrem ali na hemoglobina. E isso é um problema, porque essa hemoglobina ela vai perder a sua função, que é carregar oxigênio, tá bom? Então, o CO acaba inativando a hemoglobina devido à sua alta afinidade, até maior do que o oxigênio. Então, olha só, veja que aqui nós temos a curva de dissociação do oxigênio, né? Dependendo ali do pH e da temperatura, o oxigênio libera, a hemoglobina libera o oxigênio, não tem importância, ela vai e pega, ela vai e libera, vai depender tudo da concentração ali do meio, né? Das substâncias ali do meio, beleza? Então, olha só, se por um acaso nós tivermos aqui o CO que possui uma afinidade maior do que o O2, aqui olha só, coitadinho do O2, né? Ele não vai conseguir se ligar aqui à hemoglobina, porque o CO foi lá e pegou toda ela para o CO. Tá, então, já que o O2 não consegue mais se ligar, você vai ter uma diminuição aqui, olha só, na habilidade da hemoglobina na afinidade da hemoglobina de se ligar desculpa. Oh, meu Deus do céu. Voltando. Você vai ter ali uma diminuição ou você vai manter a afinidade desse oxigênio
de se ligar à hemoglobina. Vai depender muito ali do que o enunciador está considerando aqui, olha só, por quê? O CO vai fazer com que o oxigênio não consiga se ligar à hemoglobina. Dessa maneira, né, nós vamos ter ali, olha só, um abaixamento na habilidade da hemoglobina se ligar ao oxigênio. Se nós temos um abaixamento, essa alternativa está errada, porque ele só quer que nós marquemos aquelas que aumentem essa habilidade ou mantenham essa habilidade, tá? Nesse caso, nós vamos ter ali um abaixamento dessa habilidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio. Tá bom. 2 agora. A diminuição de acidez da red blood cells. Pessoal, o que é diminuição da acidez? Diminuição da concentração de H+, que consequentemente é o aumento do pH. Se nós tivermos um aumento do pH, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali a diminuição da concentração de CO2. A diminuição da concentração de CO2 aqui, que vai estar relacionada ao aumento do pH, né, é o deslocamento da curva para a esquerda, porque nós vamos ter ali o efeito Haldane, o efeito ocorrendo ali lá nos pulmões, tá? Olha só, quando nós temos, por que um abaixamento na acidez significa um aumento do pH? Porque nós temos uma diminuição na concentração de H+. Então, nós aumentamos o pH, nós deixamos ele mais alcalino. Para deixar ele mais alcalino, nós diminuímos a concentração de CO2. Isso daqui vai acontecer nos pulmões, onde nós temos uma alta concentração de O2. Se nós temos alta concentração de O2, a concentração de CO2 vai ser menor. Tá, agora, lá nos pulmões aqui, olha só. De novo, pessoal, nós deveríamos ter uma concentração, uma saturação X de oxigênio. Só que nos pulmões nós queremos pegar X ou nós queremos pegar mais que X? Nós queremos pegar mais que X. Nós vamos fazer o máximo para carregar o máximo de areia possível lá para o nosso pedreiro. Então nós precisamos pegar mais. Por isso nós temos, olha só aqui, uma curva que vai estar mais aqui em cima. Essa curva é a curva Haldane, tá? Então nós temos o deslocamento para a direita com o aumento de pH, a diminuição da concentração de H+, que está relacionada a isso, e também está relacionado a isso a diminuição da concentração de CO2, né? Que é, enfim, esses 3 itens estão totalmente correlacionados. Tá. Lembrando que no efeito Haldane nós temos também aqui um dos fatores que é a diminuição da temperatura como sendo um dos fatores contribuintes para o efeito Haldane. Beleza. Então olha só. Já que nós temos tudo isso, o efeito Haldane, ele vai estar aqui, ele vai querer abraçar mais oxigênio. Se ele quer abraçar mais, para ele abraçar, ele tem que ter mais afinidade, né? Você não vai abraçar alguém que você não tem afinidade. Então você vai abraçar mais oxigênio, vai ter um aumento aqui da afinidade. Então nós temos aqui na 2 um aumento da afinidade. Esse aumento da afinidade é o que ele está querendo aqui. Olha só, nós temos um aumento da habilidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio. Correto, então. Tá, e agora olha só, um bloqueio na artéria pulmonar diminuindo a vazão de sangue. Pessoal, se nós tivermos um bloqueio na artéria pulmonar, lembrando lá, né, no nosso coração, olha só, nós vamos ter lado direito sangue venoso e lado esquerdo sangue arterial. A nossa artéria pulmonar, artéria é tudo aquilo que sai do coração. Da onde que vai sair a artéria pulmonar? Do lado direito. A artéria pulmonar sai com sangue venoso para ir para os pulmões e a veia pulmonar retorna o sangue arterial para o lado esquerdo, tá bom? Então, veia é tudo aquilo que chega no coração e a artéria é tudo aquilo que sai do coração. Nem sempre a artéria carrega sangue arterial, nem sempre veia carrega sangue venoso. Muito cuidado. Vocês vão ver isso muito bem lá na nossa aula de sistema circulatório, tá bom?
Então, lembrando ali que, né, a nossa artéria pulmonar é aquela artéria que vai transportar o sangue até o pulmão. Então, ele, antes de chegar no pulmão, ele já foi bloqueado. Se nós diminuímos, então, tivermos esse bloqueio, nós vamos ter uma redução ali na vazão, tá? De sangue. Se nós tivermos uma redução na vazão de sangue, nós vamos ter menos hemoglobina se ligando ao oxigênio. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos ali uma diminuição na habilidade dessa hemoglobina de se ligar ao oxigênio. Então, veja que aqui também nós consideramos como errado, então, gabarito letra A para essa questão, tá bom? Pessoal, outra coisa. Queria conversar agora com vocês uma coisa muito importante, que é o que acontece no efeito Haldane e no efeito Bohr. No efeito Haldane, quando nós temos ali o nosso gráfico, né? Eu gosto desse gráfico, gente. Eu gosto de desenhar esse gráfico aqui, olha só. Toda vez que a gente vai conversar. A gente desenha ele várias vezes para a gente poder se familiarizar. Nós não podemos ter medo de desenhar esse gráfico. Desenha esse gráfico ali e vai falando todas as propriedades que você lembra dele. Essa é a melhor maneira de você revisar. Tá, então, pulmão, músculo. Começar a desenhar de vermelho aqui, ó. Músculo. Tá, pessoal. O efeito Haldane, que vai ocorrer aqui, olha só, onde nós temos esse aumento Haldane, nós temos um aumento da afinidade. Então, aqui nós vamos ter um aumento da afinidade, tá? Consequentemente, um aumento aqui do pH, uma diminuição na concentração de CO2. Por que vai ocorrer a diminuição na concentração de CO2? Porque, olha só, lá... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O CO2 ele é transportado na forma de bicarbonato, HCO3- lá no nosso sangue, né? Quando ele chega nos nossos pulmões, ele é convertido de novo em CO2 e esse CO2, sim, ele é liberado. Portanto, aqui nós vamos ter uma diminuição na concentração de CO2. Mas o efeito Haldane, na verdade, pelo fato de nós termos ali um aumento no pH, tá? Nessa região do pulmão, nós vamos ter ali uma menor afinidade desse CO2 tanto nas hemácias quanto uma maior conversão ali de bicarbonato em CO2. Tá, pessoal, olha só aqui nesse outro gráfico que eu queria mostrar para vocês. Nós temos aqui, então, o deslocamento da curva para a direita. Nós já sabemos que esse daqui é o efeito Bohr. Esse daqui é o efeito Haldane. O efeito Bohr, nós temos aqui, além do right shift, a redução da afinidade, porque lá nos músculos nós queremos deixar mais oxigênio. Então, redução da afinidade, aumento da temperatura. Lembre-se que, macetinho, lembre-se que a gente faz muito exercício, né? E a gente usa o nosso músculo. Quando a gente faz exercício, nosso músculo trabalha e ele fica quente. Então, por isso, ali, nós aumentamos a temperatura. E olha só, increased concentração de H+, ou seja, nós temos um aumento na concentração de H+, e, consequentemente, uma diminuição do pH, tá bom? Então, aqui o pH diminui. Já aqui, no efeito Haldane, nós vamos ter ali, olha só, o left shift, uma diminuição na temperatura, porque lembre-se que nós estamos lá nos pulmões, nós respiramos ar frio, né? Ó, respiramos ar frio. Então, nós temos um aumento da afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E aqui, olha só, uma diminuição da concentração de H+. Isso daqui vai resultar num
aumento de pH, ou seja, a solução fica mais alcalina, tá bom? Então isso daqui acaba fazendo com que nós tenhamos um deslocamento ali para a esquerda. Gente, uma outra coisa. Falando aqui só sobre fetal hemoglobin e a adult hemoglobin, o que vai acontecer aqui, né? Quando nós temos uma hemoglobina fetal e uma hemoglobina adulta, veja que elas têm afinidades diferentes, curvas de saturação diferentes. Por que isso acaba acontecendo? Porque, olha só, se por um acaso nós tivermos ali em vermelho aqui está sendo a curva de dissociação da mãe, né? Então a mãe, ela está lá no pulmão, olha aqui, ó, com 80% de pressão parcial de O2, desculpa, 80 milímetros de mercúrio de pressão parcial de O2 pegando lá no pulmão, né? Quando ela for levar esse sangue lá para a placenta, o sangue da mãe e o sangue do feto, eles não se misturam, mas eles fazem trocas, inclusive trocas gasosas. Para que ocorra essa troca gasosa, o sangue fetal deve ter uma afinidade maior pelo oxigênio do que o sangue da mãe. Isso não faz sentido? Por quê? Se o sangue fetal tiver uma maior afinidade, ele vai pegar esse oxigênio do sangue da mãe. Ele vai conseguir pegar. Para isso, o que vai ter que acontecer? A curva de dissociação vai ter que estar deslocada para a esquerda. Olha só aqui. Então, nós temos na hemoglobina fetal um deslocamento da curva para a esquerda. Porque lá, olha só, na placenta, nós vamos ter aqui uma afinidade maior com relação à hemoglobina fetal do que da mãe. Então veja que lá na placenta, se nós pegarmos esse ponto aqui, enquanto a mãe estiver tendo 50% de saturação, olha só quanto o bebezinho aqui vai estar tendo. 70%, por exemplo, de saturação, tá? Até mais, né? Se a gente pegar aqui, olha só, mais aqui para cima, enquanto a mãe tiver 80%, o feto vai ter 90%. Então veja que nós sempre temos aqui uma diferença entre a afinidade para uma mesma pressão parcial de O2, diferentes afinidades. Então, veja que daqui o sangue da mãe chegou perto do sangue do bebê, o sangue do bebê chega lá e puxa tudo ali, o oxigênio. Tudo não, né? Mas enfim, ele puxa por quê? O oxigênio porque ele tem uma maior afinidade. Puxa entre aspas, né, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando aqui para poder simplificar e trazer para vocês de uma maneira mais didática esse assunto, que é um assunto extremamente complexo e que cai nos vestibulares aqui da Itália, tá bom? Então, beleza. Olha só. Aqui, ó, o que ocorre também uma outra coisa que acaba ocorrendo quando nós estamos falando ali de curvas de dissociação de hemácias. Nós temos a hemoglobina e a mioglobina. A mioglobina, ela é a responsável por estocar o oxigênio ali nos músculos. Então, lá nos tecidos, nós precisamos reter esse oxigênio, né? Por quê? É o seguinte, nossos músculos vão utilizar oxigênio. Só que, antes deles utilizarem esse oxigênio, eles precisam ter oxigênio estocado. Imagina se você precisar sair correndo. Você viu ali um leão e vai precisar sair correndo. Pessoal, você acha que o teu coração ele começa a disparar antes mesmo do leão correr atrás de você? Ou, lógico, se você viu o leão, sim, né? Se você viu o leão, o teu sistema nervoso ele já vai dar um alerta em avanço ali, para que o teu coração já começa, teu sistema simpático já começa a atuar ali para você poder oxigenar mais e aumentar a circulação sanguínea. Mas, se por acaso você, do nada, começar a correr agora, do nada,
O teu coração, até ele medir ali a queda de concentração de O2 e aumento da concentração de CO2 no sangue e começar a bater mais rápido, você tem que ter um estoque de oxigênio lá nos músculos. Esse estoque vai ser feito pela mioglobina. Essa mioglobina vai também ser a responsável ali por retirar o oxigênio que vem através da hemoglobina e estocar ali nos tecidos. Então veja que também, se nós considerarmos aqui a hemoglobina, a curva de dissociação da hemoglobina em azul, a curva de dissociação da mioglobina ela vai ter que ter uma afinidade maior. Ter uma afinidade maior significa deslocar para a esquerda. Veja que aqui também, se nós tivermos ali, lá nos músculos, por exemplo, uma pressão parcial, como sendo essa, 25, vamos supor, né? 25, olha só, nós vamos ter aqui na hemoglobina, como sendo 25, nós temos 50% de saturação dessas hemácias. Só que a mioglobina, ela vai ter, olha só, aqui em cima, se nós formos considerar ali 85% mais ou menos, né, de saturação. Ou seja, quando a mioglobina vê essa hemácia contendo ali uma certa quantidade de O2, ela vai pegar imediatamente e vai estocar. É dessa maneira que as hemácias conseguem entregar o oxigênio que elas possuem, tá bom? Então, muito importante esses conceitos. Pessoal, fazendo então aqui agora a questão 8, olha só. O gráfico mostra a curva de dissociação da hemoglobina no pH 7.6 e no pH 7.2. Qual dos pontos no gráfico apresenta uma porcentagem de saturação de hemoglobina do sangue deixando o músculo ativo? Ou seja, se nós estamos falando lá de deixar o músculo ativo, primeiro, o que nós temos que ter? Nós temos que saber que o pH ele é menor devido à produção de CO2, que vai produzir ali o H2CO3. Nós temos um aumento de temperatura. Isso daqui tem que nos lembrar que, se nós tivermos uma curva de dissociação aqui no meio, a curva de dissociação para um pH menor, uma temperatura maior, ela vai ser essa daqui à direita. Isso vai ser o efeito Bohr acontecendo. Consequentemente, o efeito Haldane será esse outro quando nós temos um pH maior. Para lembrar desse macetinho, nós temos o HB. E se aqui é o partial pressure of oxygen, nós lembramos que nessa linha aqui, onde nós temos uma pressão parcial de oxigênio maior, nós estamos nos lungs. E quando nós temos uma pressão parcial de oxigênio menor, nós estamos nos músculos. Se nós temos aqui, nós estamos nos músculos, olha só, nós temos um pH menor, nós temos o efeito Bohr acontecendo e um deslocamento da curva para a direita. Portanto, o ponto B aqui seria a nossa resposta correta, beleza? Então tá bom, gente. E se ele, por um acaso, perguntasse qual seria a porcentagem de saturação da hemoglobina, qual ponto representaria a porcentagem de saturação da hemoglobina saindo de uma hemácia saindo dos pulmões, sendo um pH de 7.6 ali, enfim, a gente consideraria o efeito Haldane. Daí a nossa resposta seria a letra C aqui, tá bom? Mas por que eu tô falando isso? Porque é interessante a gente usar e extrair o máximo de informação possível de uma questão. Então, como ele perguntou dos músculos, a nossa resposta é a letra B, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mande umas mensagens pra gente, tá bom? Até mais, tchau, tchau.